Graça e paz, irmãos. Que bom que o Senhor novamente nos ajunta diante dele. E o nosso espírito, o nosso coração deve ser como o de Maria, que se assentou aos pés do nosso Senhor, para ouvir o nosso Senhor. Maria era alguém que contemplava o Senhor, adorava o Senhor, e ao mesmo tempo ela ouvia. E porque ela ouvia, então Deus fez uma obra no coração de Maria. Ela escolheu a boa parte, o que era essencial. E o que era essencial era parar aos pés do nosso Senhor. Esse tem sido um dos grandes problemas do nosso tempo. Assim como Marta, que o Senhor falou, Marta, Marta, você está agitada, sobrecarregada, com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Nesses dias o Senhor nos deu o encargo de compartilhar acerca do que é essencial. O quanto que nós precisamos focar no que é essencial. Porque um dos grandes problemas da vida cristã, a vida da igreja, a vida da família, uma vida na palavra, na verdade, um dos grandes problemas em todas as demais áreas é que nós não sabemos discernir o que é essencial, o que vem primeiro, a nossa grande responsabilidade. E por isso a gente se perde abraçando ou se distraindo com muitas coisas que não são essenciais. E essas coisas nos tiram do propósito eterno de Deus e nos leva a nos extraviar. Me lembro que recentemente estávamos dirigindo para chegar a uma cidade e aí paramos para pedir uma informação e alguém falou, olha, o caminho é por aqui. Só que tem um atalho aqui que é muito mais fácil e é rápido. Falei, vamos pelo caminho. Mas houve uma distração e pegamos o atalho. E eu costumo falar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Satanás diz, eu sou o atalho. Pega o caminho mais fácil. E nós pegamos o atalho e nos perdemos. Era para a gente chegar em São João Evangelista, em Minas Gerais, e nós fomos para São João do Oriente, onde tinha um paganismo, um evento pagão. Eu falei, meu Deus, são dois São João, mas um é o evangelista e o outro é como os magos do Oriente. Nós nos distraímos. Então, assim, você já viu quando você está dirigindo num caminho, você tem as placas de sinalização. Aquelas placas não é para você parar ali, mas elas te indicam que você está no caminho. Mas a sedução vai ser sempre pegar um atalho. E muitas vezes nós nos perdemos quando saímos do caminho e pegamos o atalho. Assim também é a vida cristã. O Senhor colocou um caminho, este é o caminho, andai por ele. Não se distraia nem pela direita, nem pela esquerda. Você tem que ouvir essa voz que está atrás de você, como disse Isaías. Jesus falou que ele é o caminho, não tem um método, não tem uma vida mais fácil. Nós temos uma pessoa para a gente conhecer e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande problema é que nós nos distraímos pelo caminho. E por isso há tanta gente perdida. E ontem nós falamos o quanto é essencial. O quanto nesses dias nós precisamos ser exortados pelo Senhor, encorajados, para considerarmos o que é essencial em relação à vida cristã, o que é essencial em relação à família, o que é essencial em relação à igreja, à vida da igreja, quais são os princípios essenciais que determinam que somos uma assembleia bíblica, como testemunho do Senhor. Ou se seremos simplesmente um movimento, uma seita, um movimento, um clube ou qualquer uma outra coisa. O que é essencial na palavra de Deus? Nós temos a Bíblia, as Escrituras, mas quais são as verdades centrais da fé que nós precisamos conhecer para não nos perder? E para aqueles irmãos que servem, o que é essencial ao ministério sadio? Um ministério que de fato seja aprovado e útil ao seu possuidor.
E ontem nós tivemos uma introdução sobre a necessidade que temos de identificar o que é essencial, o como e o quanto que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi baseado no essencial, e o seu desafio em Jerusalém, especialmente no livro de Mateus, foi procurar trazer o seu povo de volta ao que é essencial, porque justamente por ignorar o essencial, o povo de Deus estava apostatado. É possível ser povo de Deus em apostasia. Você se lembra qual foi o grande e maior problema de Satanás, que antes não era Satanás, ele foi um querubim ungido? Qual foi o grande problema? Ele deixou o essencial. Ele perdeu o senso de chamamento. E ele se rebelou porque o orgulho entrou no seu coração. Ele não se contentou com aquela esfera de ação e de serviço que Deus entregou a ele. Ele queria algo mais, ele ambicionou algo mais. E ele se distraiu daquela centralidade de sua mordomia, de serviço, de ser um adorador, e não apenas um adorador, mas entre Ezequiel e o livro de Isaías, Ezequiel 28 e Isaías 14, fala da missão dele, que ele era aquele querubim ungido. Ele era um guardião, e ele era um líder entre a Assembleia dos Anjos. Mas ele se distraiu da sua vocação. Ele não se contentou com o que Deus deu a ele, ele queria mais. E o orgulho entrou no seu coração. A Bíblia diz que ele se contemplava, e por causa da formosura dele e da sua sabedoria, então a soberba, ela aflorou no coração dele. Agora ele almejou o trono, ele queria algo que Deus não havia dado para ele. Então esse é o princípio de Satanás. Qual é o princípio de Satanás? É que ele foi criado por Deus, cheio de sabedoria, cheio de dons, de vocação, mas ele passou a se autocontemplar. E agora ele queria usar tudo isso em benefício de si. Ele tinha tudo que Deus deu a ele, mas ele vivia no princípio da independência de Deus. Por isso ele foi chamado Satanás, o opositor. Então, queridos, ele perdeu o essencial. E qual é o grande problema hoje? Nós fomos criados por Deus, somos filhos de Deus, estamos cheios de dons e dádivas e ministério, fomos chamados para a mordomia, Deus nos deu vocação, nos deu missão a cada um de nós, mas às vezes nós vivemos no mesmo espírito, no mesmo princípio de Satanás, de apesar de termos tudo isso, nós vivemos no princípio da desobediência, da independência. E agora nós queremos converter todas essas coisas ao nosso favor. Nós perdemos o senso de missão, de vivermos para a glória de Deus. É possível você ser filho de Deus vivendo no princípio de Satanás. E isso é você perder o caminho e pegar o atalho. Estão me entendendo, irmãos? Então, queridos, hoje vamos tocar um pouco sobre o que é essencial para uma vida cristã saudável. Vamos procurar com a graça do Senhor. Claro, se nós pegarmos, por exemplo, o irmão Watchmani. Watchmani entregou 52 lições sobre vida cristã na China aos seus novos convertidos, não dele, mas do Senhor, mas que ele tinha responsabilidade espiritual. São lições maravilhosas, mas eu pergunto, o que é essencial de todas essas lições, se nós quisermos simplificar? O irmão Kemp Morgan, quando ele fez um treinamento, e o T. Austin Sparks era um dos seus discípulos ali no começo, também entregou cerca de 52 lições. Se você pegar um pouco da história da igreja, você vai descobrir, já fica uma dica em relação ao ministério, que aqueles obreiros mais usados na mão do Senhor foram aqueles que treinaram seus novos discípulos naquilo que era essencial. Então você vai encontrar o Spurgeon, que tem um livro maravilhoso chamado Lições aos Meus Alunos. Ele estava procurando treinar os seus novos discípulos no Senhor, em como servir o Senhor, em como ser alguém que produz fruto. Nós vamos encontrar John Wesley, que trabalhava num período de avivamento na Inglaterra, mas um dos segredos do seu ministério é que ele capacitou, aperfeiçoou pessoas para seguirem diante. Moody também teve esse segredo. Um dos segredos do Moody é que ele não se movia para diante no seu ministério, enquanto ele não treinasse pessoas para deixar uma base para eles seguirem servindo o Senhor.
Então nós vamos encontrar que um dos segredos de um ministério bem-sucedido é que ele não faz pelos irmãos, mas ele leva os irmãos a como descobrir a vontade de Deus e a como servir. Isso é o que o Senhor dirigiu em Efésios capítulo 4, quando ele diz que deu a uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Capítulo 4, verso 11 em diante. Com qual propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, o equipamento dos santos, o treinamento dos santos. Para quê? Para que eles desenvolvam o seu próprio ministério, o ministério de cada um deles para a edificação do corpo de Cristo. De maneira que a função de um mestre não é essencialmente ensinar, mas é ensinar ao ponto de ensinar outros a ensinarem. A função de um pastor não é apenas pastorear, mas é pastorear ao ponto de os pastoreados passarem a pastorear outros. A função de um evangelista não é simplesmente pregar o evangelho, mas é como capacitar a igreja a pregar o evangelho. Ou seja, irmãos, nós temos um grave problema, que todo o peso das responsabilidades espirituais estão sobre aqueles que têm o ministério. Mas nós só temos o corpo de Cristo em plenitude quando cada um de nós nos levantarmos para servir. Isso é realmente um equívoco do nosso tempo, a centralização, a substituição. E aí nós temos uma igreja atrofiada, paralisada, porque nós nos acostumamos a ter alguém que faça por nós, que entregue a mensagem por nós, e nós achamos que não temos responsabilidade. Por que isso, irmãos? Porque não temos uma vida cristã de qualidade. O irmão Andrew Murray, que foi um obreiro muito usado pelo Senhor, especialmente na África do Sul, ele tem cerca de 240 obras escritas, entre as grandes e as menores. Várias delas são verdadeiros clássicos cristãos. Se a gente puder tocar em alguns pontos essenciais, literaturas essenciais ou clássicas da literatura cristã, escolhas de Andrew Murray, de Austin Sparks e de alguns outros irmãos, que quem sabe a gente possa mencionar alguma coisa. Mas é claro, das 240 obras dele, tem pelo menos 7 que são as obras essenciais do irmão T. Austin Sparks. Todas elas do Andrew Murray, todas elas são excelentes, mas tem aquilo que é a nata. E ele certa vez disse que ele descobriu, depois de tantos anos servindo o Senhor, com tantas assembleias no seu ministério, ele descobriu que o grande problema da igreja e do povo de Deus está na raiz. Se a raiz não for saudável, todas as demais coisas na vida cristã serão distorcidas. E quando ele menciona a raiz, ele está falando de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã de qualidade. E aí ele começa a falar da devoção, da vida de oração, da vida de obediência. Os clássicos dele, na verdade, são Com Cristo na Escola de Oração. Com Cristo na Escola da Obediência. O livro Humildade é um outro clássico dele. Ele diz que o orgulho ele é a porta de entrada da obra de Satanás na vida de um homem ou de uma mulher. E que a humildade é o terreno da semeadura das obras celestiais. Que o quanto você tem de orgulho em você determina o quanto de Satanás está operando em você. Que se você não tratar com a questão do orgulho, que é o que mais nos leva a parecer com o adversário, Deus não poderá fazer uma obra profunda em você. E o nosso Senhor, Ele é o Cordeiro. Então nós vamos ter que decidir se nós vamos querer ser parecido com uma serpente ou com um cordeiro. Isso é muito sério. É forte, mas é verdadeiro, porque quase sempre as pessoas que ficam paradas no meio do caminho e se distraem é porque elas são orgulhosas e insubmissas. E isso é uma questão muito séria, que isso é uma questão de princípio. Então, quando a gente vê, tem um outro livro dele chamado Espírito de Cristo. Esse é um livro maravilhoso, é um livro espetacular, né? Mas, enfim, se pudermos aprender lições preciosas com esses servos do Senhor e com todos aqueles que estão
cooperando com Deus no apacentamento de rebanho, e aqueles que levaram uma vida mais profunda com o Senhor. Quais são os segredos desses homens? Quais foram as lições espirituais que eles aprenderam? Tem um livro maravilhoso chamado O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor. 7 segredos porque Deus usou Moody, que são homens que foram usados por Deus. É muito bom você ler biografias, especialmente a biografia de pessoas que foram usadas por Deus. Mas nós devemos temer sermos cristãos e lá no final da carreira descobrir que nós pegamos um atalho e nos perdemos na vontade de Deus. E aí sermos reprovados naquele dia. Então eu enumerei algumas coisas. Vou mencionar em primeiro lugar, se você quiser ter uma vida cristã saudável. Você vai ter que decidir. Você vai ter que querer se sujeitar ao chamamento do Senhor para você. Para que você foi chamado? Essa é a primeira coisa. Qual é a missão do Senhor para você? Imagine que você tem um pequeno negócio e uma pessoa vem trabalhar com você. Ela nunca vai poder ser bem-sucedida se ela não souber qual é o lugar dela ali. Para que ela foi chamada? Ela vai ficar fora de lugar. Um dos grandes problemas na família é porque os papéis estão invertidos. Mulheres querem ser cabeça, maridos querem ser, digamos, aqueles que não assumem a responsabilidade, os filhos e etc. Irmãos, e hoje nós temos um grande problema no cristianismo em geral. As pessoas não sabem exatamente para que foram chamadas. Tem um livro, eu estou mencionando livros porque eu gostaria de deixar um legado com os irmãos daquilo que é essencial também na literatura. O Discipulado Cristão, de Oswald Sander, que esse é um livro sobre discipulado maravilhoso. Naquela época que ele escreveu não tinha ainda computador, mas sabe o que ele descobriu? E é isso que eu vou falar. Ele descobriu que na Bíblia temos pelo menos 269 vezes a palavra ou o termo relacionado ao discipulado. 3 vezes a palavra crente e 2 vezes a palavra cristão. Já entendeu o que eu quero dizer? Por que nós temos um grande problema hoje no cristianismo? É porque todo mundo é crente, ou todo mundo é cristão. Mas raramente você encontra alguém que seja um discípulo. Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou para ser seus discípulos. Tiago falou assim: você crê que há um só Deus? Você é crente? Você faz bem. Alguém lembra qual é o restante do versículo? Como é que está o versículo? Alguém lembra? Mas até os demônios creem. E eles estremecem. Lembra disso? A Vulgata Latina diz assim, que até os demônios creem e estremecem diante dos golpes de justiça de Deus. Ou dos golpes das intervenções divinas. Mas qual é o grande problema? O problema é que os demônios sabem que virá o dia do juízo e que eles serão lançados no lago de fogo. Quando Jesus entrava nas cidades, algumas vezes aconteceram isso, os demônios se lançavam e falaram: Jesus, o que vieste fazer? Eu sei que tu és o santo de Deus. Às vezes não usa o termo Jesus, mas eles falam: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles estremeciam porque eles sabiam que viria o tempo do juízo e eles seriam lançados no lago de fogo. Então eles acreditam em Deus. Satanás é o maior teólogo e mestre da Bíblia, mas eles não obedecem. Agora, às vezes, nós somos piores do que os demônios, porque eles têm medo. E nós, às vezes, somos rebeldes, desobedientes e não temos medo. Medo no sentido, nós não temos temor. Nós vivemos uma geração de apostasia, aonde falta temor e reverência de Deus. E às vezes o povo está pior do que os demônios, irmão. Desculpe a minhas colocações, mas eu espero que você fique perturbado com essa palavra e não durma direito, para isso te levar
a se prostrar diante do Senhor, não queira ser pior do que um demônio. Queira ser um filho de Deus, temente a Deus, porque virá um dia de julgamento. Então nós temos muitos cristãos, muitos crentes, mas os crentes falam assim, eu vou procurar um lugar melhor para congregar. Você está vendo o que ele está querendo? Ele está querendo que Deus seja o seu escravo. E ele quer que a igreja, no lugar de ser tudo para o Senhor, dele, por ele, então é o contrário, é meu e de mim e para mim. Hoje, raramente encontramos pessoas que estão seguindo ao Senhor. Elas são religiosas, mas elas não são discípulos. E eu receio falar. Receio não falar, mas eu receio acreditar e, às vezes, penso assim, muitas pessoas não nasceram de novo. Elas não têm uma experiência genuína de regeneração, porque elas não têm temor a Deus. Elas não estão seguindo o Senhor, estão seguindo a si mesmo. Então, em primeiro lugar, irmãos, lembra que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim. Não é se você quer congregar, se você quer uma religião. C.S. Lewis disse que se você quer um lugar confortável, uma religião, eu não te indico o cristianismo. O cristianismo não é confortável. Tá certo? Se você quer um lugar confortável, você está no lugar errado. Mas se a igreja é um lugar confortável para você, então você não está na igreja, você está numa outra religião. A igreja não pode ser um lugar confortável para o homem, para a carne, para o ego. Não é um lugar para o nosso ego ser massageado. A igreja é um lugar para a glória de Deus. A igreja é um lugar para o propósito de Deus ser atingido. A igreja é um lugar para aqueles que querem viver uma vida comprometida com o evangelho, não da prosperidade, não do liberalismo, mas o evangelho do reino, aonde ele é o rei, e nós somos seus seguidores, seus discípulos. Em primeiro lugar, irmãos, você vai ter que negar o maior inimigo que você tem e que eu tenho. Qual é esse inimigo? Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, o que ele tem que fazer? Você vai ter que negar a si mesmo. Se você quer ter uma vida de qualidade com Deus, você tem que entender. Não pode ter dois senhores na sua vida. O Senhor e você. Você não vai poder decidir mais o que você vai fazer. Você não vai mais poder escolher o que você gosta ou não gosta. Você vai ter que entregar totalmente a sua vida ao Senhor e orar, Senhor, cumpra-se a sua vontade. Você se lembra que Jesus falou em Mateus 7:21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você se lembra disso? Mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Nós não profetizamos, não expulsamos demônios, não curamos enfermos. E o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Em Mateus 25 ele fala daqueles que ele não conhece. O que é conhecer, irmãos? Nesse contexto, tanto em Mateus 7 como em Mateus 25. Lembra quando diz lá no início de Gênesis, conheceu Adão e Eva e gerou um filho? É um relacionamento tão profundo que se torna uma unidade que gera fruto. Quando o Senhor fala que eu não vos conheço, significa que, apesar das pessoas terem pregado, profetizado, curado, eles não fizeram aquilo debaixo da aprovação e direção do Senhor. O Senhor foi excluído da vida deles. E eles amaram mais um ativismo, quem sabe, para poder amenizar a culpa da consciência, achando que por fazer boas obras, o ativismo, eles vão ficar escusos da disciplina do reino quando o Senhor voltar. Não. Precisamos entender, irmãos, todos nós merecíamos e merecemos o lago de fogo. Você não merece estar vivo, nem eu mereço estar vivo. Esse evangelho, coitadinho, isso é o evangelho paganizado.
Venha para o Senhor, seus problemas vão ser resolvidos. Venha para o Senhor, se você está solteiro, você vai casar. Venha para o Senhor, que você vai ganhar. Isso não é o Evangelho, irmãos. Quando Pedro se levanta para pregar o Evangelho, e ele prega de que aqueles ouvintes foram homicidas, assassinos, vocês mataram o Salvador, ele não aliviou a barra daqueles homens. E quando eles ficaram apavorados com a implicação do Evangelho, falou: o que faremos, varões e irmãos? Ele fala: arrependei-vos cada um de vós. Você tem que se arrepender de ser o que você é sem Deus. Se arrepender está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, por viver uma vida fora da esfera do governo de Deus. Cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz: saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Atos 2, 36, Deus o fez o quê? Você se lembra? Senhor e Cristo. Eles não vieram ali porque Jesus é o Salvador. Como às vezes se faz hoje, né? Aquela feira, no final da feira, você vai lá comprar as coisas mais baratas. Os pregadores hoje estão apelando: gente, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Coitadinho dele. Não. E as pessoas falam: no dia que eu aceitei Jesus. Não é assim, irmãos. Como se a salvação partisse de você e você decide quando será salvo ou não. Deus o fez Senhor, soberano, Senhor e Cristo. Salvai-vos desta geração perversa. Quem era a geração perversa? Era o povo de Deus, os judeus. Por que uma geração perversa? Porque apesar deles serem os herdeiros da tradição judaica, dos hebreus, apesar do templo de Moisés, dos anciãos, da lei, dos profetas, de tudo, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. João 1,12. O que é a geração perversa? É que ela se apropria de tudo que é de Deus e exclui Deus para fora. Mataram o Senhor. Você acha que foram os gentios que fizeram aquilo? Claro que tem uma hora que diz que contra o teu filho se uniu não só Pôncio Pilato, os judeus, mas também os gentios. Mas é especialmente, essencialmente, o povo de Deus. E o que tem feito hoje o povo de Deus, irmãos? Laodiceia. Só fala: eis que estou à porta e faço o quê? Ele está do lado de fora. A igreja excluiu Jesus, o senhorio de Jesus. O que significa a palavra Laodiceia? Opinião do povo. Você já reparou que hoje estamos como nos tempos de Juízes, onde cada um faz o que quer? E há essa Babilônia, essa confusão. Por que isso, irmãos? Faltam discípulos. O livro de Ageu, o Senhor questiona e confronta o povo na época da restauração, quando o povo volta para Jerusalém. E ele diz: esse povo diz, não veio ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Ele fala: a casa é tempo para as vossas casas serem adornadas e a minha casa vai ficar vazia. Quer dizer, o povo diz. A igreja não é um lugar onde o povo diz. A igreja é um lugar onde assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Lá no Egito ou na Babilônia, talvez o povo diz, na igreja não. Essa democracia diabólica, isso não é do Senhor. Hoje o povo está cheio de opinião. Eu não sinto, eu não estou com vontade, eu discordo. Com que autoridade você tem para falar isso? Somos piores que os demônios, irmãos? Estão me entendendo, irmãos? A falta de respeito, a falta de reverência, a falta de temor. Que o Senhor tenha compaixão de nós, possamos nos arrepender, nos converter, nos dobrar e falar: Senhor, me perdoe. Me dê graça para obedecer a Tua palavra. E aquilo que eu não entendo, como disse Margaret Barber, a que ajudou o Atmani: Senhor, me dá um pouco de tempo, mas eu quero Te obedecer. Tem longanimidade comigo. Mas, irmãos, temam o Senhor. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que tem a missão de ser semelhante ao seu mestre.
Nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. Discípulo é aquele que está sendo treinado pelo seu mestre. Discípulo é aquele que renuncia à sua vontade para cumprir a vontade do seu mestre. Discípulo é aquele que está engajado responsavelmente com a obra do seu mestre. Ele não é descomprometido, ele é comprometido. E discípulo é aquele que tem responsabilidade com o legado do seu mestre. O que temos feito com o que o Senhor tem nos dado? O livro de Ezequiel, o Senhor reclama daquelas ovelhas, que elas chegavam até as águas para beber, a água estava clarinha, elas bebiam e na hora de ir embora elas chacoalhavam com as patas e sujavam de lama. E aquelas ovelhas que viriam depois encontravam as águas sujas. O que temos feito com a palavra de Deus? Será que aqueles que vierem depois de nós, será que a próxima geração vai encontrar águas sujas por causa da nossa irresponsabilidade? Ou vão encontrar as águas da palavra do Senhor limpa porque nós fomos responsáveis com o legado do Senhor? Tanto homens como mulheres, como jovens, inclusive nossas crianças, na parte que lhes cabe. Estão me entendendo, irmãos? Assim são os discípulos. Irmãos, discípulos não têm outra ambição na vida. A sua grande ambição é agradar o seu mestre. O Senhor nos chamou para ser isso. É claro que entrou um modalismo, uma modalidade de discipulado como um sistema ao homem, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um discipulado a Cristo, aonde todos nós somos discípulos. E todos nós estamos aprendendo com o Mestre, nos submetendo àquilo que você e cada um de nós temos do Mestre. Então o Senhor nos discipula uns aos outros, através de uns aos outros. Não tem um discipulador maior encabeçando uma pirâmide e os demais são discípulos dele, não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de um discipulado a Cristo e por Cristo. Só que quando nós olhamos os irmãos, nós não olhamos os irmãos segundo a carne. Nós queremos olhar os irmãos em Cristo. E aquilo que os irmãos têm de Cristo, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E nos sujeitar à palavra do Senhor. Amém, queridos? Tem um outro livro maravilhoso sobre discipulado, que é do irmão Stephen Call, chamado Discipulados a Cristo. Esse é um livrinho maravilhoso. Então, em primeiro lugar, irmãos, se você não entender que o Senhor está nos chamando ao seu discipulado, não perca seu tempo. Não seja, como disse o Senhor à igreja em Laodiceia, quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Não seja morno. Não seja mais ou menos. Seja radical pelo Senhor. Eu nunca vi alguém ser usado por Deus, nunca vi alguém que tem uma vida abundante, uma vida séria com Deus, se não for radical pelo Senhor. Não dá para você ter meio termo e estar em cima do muro. Meio mundano e meio cristão. Não. O mundo jaz no maligno e aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou você está sendo guiado pelo Espírito desse mundo. Não tem meio termo. O Senhor orou não é para nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal desse mundo, que é ser dirigido pelo Espírito desse mundo. Então nós precisamos tomar uma decisão radical de que, em primeiro lugar, aceitarmos esse chamamento ao discipulado. Todas as demais coisas, parece que a raiz do problema está aí. Não adianta você pedir oração. Deus não pode abençoar um rebelde. Deus não pode abençoar uma pessoa que está vivendo contra a palavra dele. Às vezes as pessoas me pedem, você pode orar por mim? Eu falo, pelo que você ora? Quer que eu ore? Eu quero que você ore por isso. Eu falei, está de acordo com a vontade de Deus? Não, então não vou orar por você. Eu não vou perder tempo, eu não tenho tempo para perder. Eu não posso orar para Deus abençoar uma coisa que você se tornou contra. O Senhor falou para Jeremias, não ore mais por esse povo, eu não vou te ouvir. E se alguém pecar para a morte, disse o apóstolo João, não ore mais, ele vai morrer. Não temos tempo a perder, irmãos. O nosso Senhor está à porta.
Está tão pertinho a volta do Senhor, a qualquer momento Ele pode voltar. E nós precisamos ser despertados. Amém, queridos? Eu sei que isso é chocante, mas eu acho que é isso que nós estamos precisando nesses dias. Não quero ser seu amigo, não quero perder tempo com você. Não me procure se você não quiser uma vida séria com Deus. Eu não tenho tempo para perder. Não sou melhor do que ninguém, mas eu decidi não ser companheiro de quem não quer servir uma vida séria com Deus. Não dá para perder tempo, irmãos. Melhor você ter um lugar, uma assembleia com 12, 15, 20 irmãos, do que com 1000 ou milhares de hipócritas, rebeldes, que levam a vida leviana, levantando a mão, mas como disse o Senhor, esse povo me honra com os lábios, seus corações estão longe de mim. O Senhor não quis perder tempo. Chamou o povo de raça de víbora, filhos do diabo. E chamou o povo ao arrependimento. Um dos grandes problemas hoje é que temos professores demais e poucos profetas no púlpito. Falta a palavra profética, falta advertência. Não tem que pregar para agradar ninguém. Nós temos que ter fogo para incendiar a igreja com fogo de Deus, com zelo de Deus. A Bíblia fala de fogo. Vocês acham que eu vim trazer paz? Perguntou Jesus em Lucas, né? Eu vim trazer fogo à terra. Eu vim tacar fogo. É um fogo de juízo, onde queima palha. No livro de Apocalipse, por 3 vezes, o Senhor se revela como aquele que tem fogo nos seus olhos. O primeiro está no capítulo 1 do Apocalipse, quando João se volta para ver quem chamou ele. E ele vê aquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele é o fogo da paixão, do amor, do zelo, mas que está inflamando o interior de Jesus, e quando ele olha para nós, é esse fogo que nos atrai. Todos aqueles que encontraram o Senhor no Velho Testamento e no Novo, eles caíram aos pés do Senhor. Caíram de temor. Eles sabiam que aqueles que viam o Senhor morreriam, porque Ele é santo. E nós não poderíamos subsistir diante dele sem santidade. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, disse Isaías, quando ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor sentado no trono. Ele viu a sua iniquidade, ele tinha medo de morrer. Moisés tinha que pôr um véu sobre o seu rosto, por causa da glória que desvanecia, mas porque havia temor da santidade, da glória de Deus. Como é que o povo canta hoje? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é meu, sabe o que é seu? O lago de fogo. Você quer isso? É só isso que você tem. O outro canta, derrama sobre nós a sua Shekinah. Você tem certeza que você quer Shekinah? Então é um povo promíscuo, um povo leviano, que nós encontramos hoje em grande escala. Oh, irmãos, se quisermos ser um povo temente a Deus, precisamos ser discípulos do Senhor. Muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Eu me lembro que a primeira vez que eu recebi um chamamento para ser enviado para um outro lugar, eu estava para casar, era muito jovem, morava em Cabo Frio, já estava quase casando. Morava perto das praias mais lindas do Brasil, região dos lagos. Era um irmão que servia no ministério, já servindo com a palavra. E quando veio a direção do Senhor para eu ser enviado daquela cidade para o interior de Minas Gerais, a região leste de Minas Gerais, próximo a Governador Valadares, uma cidadela de 10.000 habitantes, cerca de 60 quilômetros de Governador Valadares, ou 70, que não havia nem sequer asfalto, era quase um povo indígena, uma aldeia. Ninguém queria ir para lá. Eu era um rapaz de capital. Antes eu fazia um seminário de teologia, 42 matérias, e aí você tinha o grego, você tinha o hebraico, você tinha... E um dia eu escrevi um artigo, na década de 80, o que é ser um discípulo? Para que eu escrevi isso? Eu falei,
e eu entrei para o seminário, 2 coisas o Senhor falou para mim. Você vai aprender o que é ser um discípulo. E em segundo lugar, vou colocar você no meu seminário. Ele mandou eu sair do seminário e me enviou para esse lugar. E aí eu fui diante de Deus. Se aquilo que os irmãos, os obreiros, os presbíteros estavam falando, sobre eu ser enviado para lá, era dele. E o Senhor me deu uma palavra. João capítulo 12, olha aqui comigo. Verso 26. Diz assim: se alguém me serve, o que ele tem que fazer? Isso é ser um discípulo. Qual é a prova que você serve o Senhor, segundo esse texto? É quando você está seguindo você? Suas emoções, as circunstâncias? Não. Quando você segue o Senhor. E onde eu estiver, o que vai acontecer? Ali estará também o meu servo. Aonde que você tem que querer estar? Você tem que querer estar aonde estiver o seu Senhor. E se alguém me servir, o que vai acontecer? Meu Pai o honrará. Nesse dia aqui, eu era muito jovem, irmãos. O Senhor falou para mim: para você agora eu estou em Coroaci. Naquele momento eu percebi a unção de Deus saindo sobre a minha vida. A proteção de Deus saiu sobre a minha vida. A provisão de Deus saiu sobre a minha vida. Presta atenção. A unção, a proteção e a provisão de Deus foi como que saíram da minha vida. Se eu continuasse a morar em Cabo Frio. Estão entendendo? Eu não estaria protegido, não seria provido dos recursos e eu não teria unção para servir o Senhor. Porque eu não estaria obedecendo e servindo o Senhor. E esse é um caso encerrado. Eu disse sim à vontade de Deus. Os presbíteros falaram para mim: você vai ter umas 3 coisas. Primeiro, uma casa nova onde você vai morar. Você vai ter uma esposa e você vai ter um salário todo mês. E eu disse sim à vontade de Deus. 3 coisas aconteceram. Em primeiro lugar, minha noiva me abandonou. Para mim era a moça mais bonita de toda a igreja e de toda a região. Era uma morena espetacular, né? Ela tirou a aliança, botou na mesa dos irmãos da liderança. Não, mas você não ia comigo para onde quer que eu fosse? E para mim ficou entendido. Eu iria, desde que fosse aqui em Cabo Frio, né? Uma região. Eu vou lá para o meio quase da selva. Ela me abandonou, irmãos. Quando eu cheguei em Coroaci, a casa cheirando a tinta, eu fui morar na casa de uma família de irmãos. Fiquei lá 1 ano e 4 meses, num quartinho que não tinha nada, só uma caminha simples. O dono da casa sofria de problema de ataque epilético e ele tinha um retardamento mental. O filho mais velho era endemoniado e bêbado, bebia todos os dias. A polícia não queria prender ele, que ele quebrava tudo. O hobby dele era castrar cabrito, gato, amansar jumento, jegue. O cara era brabo. Várias vezes acordei, ele estava caído, bêbado, e algumas vezes ele com a faca. Falava: hoje você não escapa. E eu morava dentro da casa dele. 1 ano e 4 meses desse jeito. Essa era a minha casa nova cheirando a tinta. E o meu salário, 7 meses sem ver 1 centavo. E a primeira vez que eu fui pregar nesse lugar, quando eu fui pregar, o Senhor falou: você é muito grande. Como? Já larguei tudo. Falei: reparte a sua roupa. Eu tinha umas roupinhas, não que era de moda, de grife, naquela época não tinha a Tommy, Lacoste, mas era uma roupinha melhor, né? E eu olhei aqueles irmãos descalços, calça rasgada, mulheres sem sutiãs, criança seminua. Eu falei: puxa vida, realmente eu
Eu tive que... E cada vez que eu ia falar, irmãos, o Senhor mandava largar uma coisa. Eu ia para um lugar toda semana, criou toda a comunidade ali, assim, uma casa inteira. Naquele período lá, quando um chefe de família cria, todo mundo cria. E eu tinha que ir para lá toda quinta-feira a pé, 6 quilômetros. Havia onças que algumas vezes apareciam, cobras, e eu tinha que andar a pé, no meio da mata. E eles receberam o evangelho com tanto amor, junto com o Zé João comigo, pediram para passar a dormir lá. Não tinha lâmpada, não tinha eletricidade, não tinha nada que a cidade tem. Eles não dependiam de nada do mercado, graças a Deus. Plantavam cana, espremiam a cana, esquentava, coava o café de garapa. Que coisa deliciosa. O banho era do lado de fora, não tinha banheiro. Você tinha que ter ética, você tinha que ter pureza, porque tinham filhos, e eram como índios, eram pessoas simples, que confiaram no pregador. Tinha só um plásticozinho, mas a água vinha da calha. O lugar onde eu dormia era uma cama cheia de capim e cheio de piolho, porque naquela época os animais viviam dentro de casa. Às vezes eu estava assim, um cavalo botava a cabeça pela janela, debaixo da cama tinha galinha, às vezes aparecia tudo quanto é bicho. E foi um dos povos mais lindos que eu já conheci. E eu passei a ficar ali 1, 2 dias vivendo com eles, no frio. Eles acordavam de madrugada cedo, e eu tinha que ir com eles, às vezes, apanhar feijão, ajudar na colheita. E isso era pregar o evangelho, você se fazer um deles. Mas, irmãos, eu perdi tudo. Sabe como é que nasceu o Ministério de Literatura? Dentro desse quarto. Escrevendo, deitado no chão ou de joelhos. Ali eu comecei o Ministério da Literatura. O grão de trigo caiu, começou a dar um frutinho. Então eu comecei a escrever alguns artigos a partir da minha experiência que eu estava vivendo ali. Uma vez eu escrevi um artigo, procura-se um amigo. De tanto que eu me sentia só naquele período. Mas ali foi o primeiro nível da minha experiência com o discipulado. Mas essas 3 coisas foram fortes. Você vai perder a unção. E ninguém pode viver a vida cristã sem a unção, sem a direção de Deus. A provisão, a proteção. Se você não é um discípulo, como que o Espírito Santo vai te encher? Por que o Senhor vai te proteger? Para você ficar mais rebelde? Mais distante? Por que Ele vai prosperar a sua vida? Para quê? Se você for um avarento. Então, irmãos, primeiro lugar, seja um discípulo. Não é ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas é uma decisão de falar, Senhor, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim. Governa a minha vida. Amém, irmãos? Que Ele tenha compaixão de nós. Segundo lugar, irmãos, se você aceitar o chamado ao discipulado, o Senhor te chama a uma vida na palavra. Eu diria que esse é um dos outros graves problemas do nosso tempo. Deus não tem nenhum compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Deus é a sua palavra. Ele não é como nós, que nós somos uma coisa e o que nós falamos é outra coisa. Nós falamos muitas coisas e essas coisas não representam o nosso caráter. Mas Deus não. Deus é o que Ele fala. A palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. E a obra de Deus é a obra da sua palavra. E sem a palavra de Deus não há obra de Deus. O Espírito que nos foi dado é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade, e ele foi nos dado para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Mateus 22, 29, Jesus falou assim, errais, por quê? Você se lembra? Por não conhecer
a minha palavra. Mateus 22, 29. Como que pode, irmãos? Você acha que ele está falando para o incrédulo? Não. Ele está falando para o povo dele. Por que estavam vivendo errado? Porque eles tentavam viver um estilo de vida religiosa desassociado da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa nos governar. Hoje temos um problema. Muitas Bíblias, graças a Deus, mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas acham que elas podem manipular a palavra, usar a palavra. E ao contrário, irmãos, é a palavra de Deus que nos usa. Você acha que a palavra é um instrumento manipulável? Você que deve ser o instrumento da palavra de Deus. Ser um homem da palavra não é um homem ou uma mulher da palavra, não é um homem que simplesmente conhece alguma coisa da palavra, mas ser um homem ou uma mulher da palavra é ser alguém não apenas constituído pela palavra, mas é alguém governado pela palavra. É alguém que a palavra pode usar ele, porque a palavra é viva. Então, queridos, precisamos ter uma vida com a palavra de Deus. Às vezes encontramos as Bíblias dos irmãos jogadas, empoeiradas, perto de criança para riscar, ou em cima de qualquer um outro móvel. As pessoas lêem a palavra vendo televisão. Um tempo desse eu li um acontecimento de que um obreiro teve no lugar e aí ele estava com algo na mão e depois ele foi embora e a dona da casa nunca mais achou aquela coisa que estava na mão dele. Ele falou, bem, não é possível. O irmão levou isso aqui, nós. Porque nós não achamos eu não lembro exatamente o que é, né, mas um objeto, parece um lenço especial, com uma florzinha, uma coisa dessa. E eles passaram a acreditar, essa irmã acreditou que aquele obreiro tinha levado. Aí passaram-se muito tempo, esse irmão apareceu. Falou, irmão, desculpe perguntar, mas por acaso você levou aquilo que estava na sua mão, mesmo que seja equivocadamente, por esquecimento? Ele falou, não, eu deixei dentro da sua Bíblia. Entenderam, irmãos? Ela não lia a Bíblia. E esse tem sido um problema nosso. Como que você está lidando com a palavra de Deus? Você acha que ela é um horóscopo? Um amuleto da sorte? Que às vezes as pessoas acham que é. Ou quando as coisas não estão bem para você, você vai ali como se fosse, sei lá, um oráculo de um guru. Vai lá ver, quem sabe você abre lá. Inclusive tem algo que um dia alguém abriu, o Senhor fala comigo. Aí caiu na passagem de Judas. Então, a passagem de Judas diz que ele traiu Jesus e falou, Senhor, tem misericórdia. Ele fechou a Bíblia. Fala de novo comigo. O Senhor falou, ele abriu. O que tem de fazer, faz-o depressa. Porque Judas estava indo trair o Senhor, né? Ele fechou e orou mais uma vez, fala comigo. Então Judas foi e se enforcou. O Senhor estava corrigindo essa pessoa, você não pode ler a Bíblia assim. Como é que estamos lendo a palavra, irmãos? Então, sabe, a palavra é santa. Nunca vai encontrar pessoas as quais Deus usou e foram vivas numa vida com Deus, se não forem homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. O meu encorajamento é, em primeiro lugar, leia a Bíblia sistematicamente toda. Compre uma Bíblia sem nota de rodapé e sem comentário. Porque hoje as pessoas estão lendo os comentários e acham que é a palavra de Deus e não estão lendo a Bíblia. Leia a Bíblia para você conhecer ela. Se você encontrar uma Bíblia sem título, sem versículo, sem nada, porque nada disso foi inspirado, melhor ainda. Se você puder ter uma Bíblia cronológica, porque existe, leia a Bíblia cronologicamente para você compreender os tempos da história quando essas coisas se cumpriram.
isso vai te fazer muito bem. Porque muitas coisas estão fora de lugar. Não que a Bíblia está errada, mas vai te ajudar muito a ter uma visão panorâmica quando você conhecer a Bíblia de forma cronológica. Mesmo se você não tiver uma Bíblia em ordem cronológica, mas você pode adquirir estudos, isso está fácil hoje com a internet, como que o progresso da história do trabalhar de Deus com o seu povo aconteceu. Mas queira conhecer o Senhor, através da palavra. Terceiro lugar, leia a Bíblia para se alimentar, para comunhão com Deus. O primeiro aspecto, você lê ela com tempo. Você pode dividir a Bíblia para você ler ela durante um ano inteiro, por exemplo. Então você vai pegar a Bíblia, vai contar quantos livros tem, quantos capítulos tem, e você divide pelo ano. E você vai saber quantos capítulos você tem que ler por dia. Eu poderia falar isso para você, mas aí você vai virar preguiçoso. E hoje nós temos esse problema, o povo está preguiçoso. Eu estou parando de responder um bocado de coisa para os outros. Então você vai saber quanto tempo. Se você quiser ler a Bíblia 2 vezes por ano, faça a mesma coisa, mas divide por 6 meses. Então, irmãos, o terceiro aspecto é você ler a Bíblia para comunhão com Deus. Ela é o seu manar diário. É o seu alimento diário. É aquele momento de devocional. Sobre isso tem um livrinho muito bom da Madame Guyon chamada Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da Oração. E ela vai falar, lembra que ela está no século XVII, mas ela vai comentar como que o cristão simples pode entrar numa vida de profundidade com Deus através da oração e da meditação da palavra. E isso é tão importante. Mas você também, se quiser crescer mais na palavra de Deus, você pode depois começar a estudar a Bíblia por temas. E você vai estudar a Bíblia pelos temas centrais da Bíblia. Quais são as verdades centrais da Bíblia? Ou os grandes temas da Bíblia? E se você quiser ser um pouquinho mais usado por Deus, aí já não é questão de conhecimento, mas estude e leia a Bíblia de acordo com o seu dom e ministério. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega um irmão que seja um Christian Shen, que é alguém que eu admirei e respeitei muito. Aí você quer ser como ele. Ou você vai pegar uma outra irmã e você vai querer ser como ela. Mas, quando você pega a palavra de Deus, por exemplo, você vai ver que Pedro, Tiago, João e todos os homens que Deus usou na Bíblia, eles liam o mesmo texto. Mas quando o Senhor usava eles com aquela porção da palavra de acordo com o seu ministério. E aí você vai encontrar Pedro se relacionando com a questão do reino de Deus. Paulo se relacionando com a questão da casa de Deus. João se relacionando com a questão da família de Deus. Tá certo? Então, por que muitos irmãos não são tão úteis em relação ao serviço e ao ministério? Seria como, claro que é uma ilustração muito fraca, você precisa de uma ferramenta e você vai usar outra ferramenta, e aquilo ali não vai acontecer. Você vai ser usado na palavra de Deus quando você conhecer a palavra de Deus. Quando você conhecer ela também em ordem cronológica, não que isso é uma regra. Quando você se alimentar dela como vida, e quando você entender o seu dom e o seu ministério. Então você não vai se distrair com outras coisas. Se você tem o encargo de trabalhar com a família, mesmo se você ler genealogia ou escatologia, os assuntos das últimas coisas, você vai trabalhar aquilo de forma que você alcance as famílias. Tá certo? Mas nós encontramos irmãos tentando desenvolver um ministério que Deus não deu para eles. E aquela coisa não vai. A graça de Deus não flui da vida dele. Acho que foi a Thaís que transcreveu uma mensagem minha sobre conselhos em como estudar as Escrituras. Você ainda deve ter esse arquivo, provavelmente, né? Acho que tem uns 18 conselhos ali, práticos, para quem quiser
se aprofundar nas Escrituras, mas se você for alguém que, no mínimo, você tenha um devocional com a palavra, irmãos, e você obedecer a palavra, eu diria que esse é o segundo degrau. Um discípulo é aquele também que tem uma vida de compromisso com a palavra. Fique sem comer, fique sem dormir o suficiente, mas não fique sem se alimentar com a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Graças a Deus que a gente come o nosso alimento para o nosso corpo, mas a comida que a gente come não é o verdadeiro alimento. Jesus falou da verdadeira comida. Isso aqui é só um símbolo. Fique com a comida verdadeira que é a palavra de Deus. Amém? Uma vida com a palavra. E você vai entender uma outra coisa. A Bíblia, você tem especialmente dois aspectos da palavra. A palavra como logos, que é todo o pensamento de Deus, a palavra escrita que está aqui. Se você pega um jovem que ama a sua noiva, ela está tão longe. Aí na hora do almoço ele dá graça pelo alimento, ele está faminto, mas alguém chega, entrega uma carta para ele. A sua noiva que te ama. Você acha que aquele jovem vai comer aquela comida ou vai abrir aquela carta? Se ele realmente ama ela profundamente. O que você acha? Ele vai abrir. Em primeiro lugar, ele vai olhar se a caneta é de cor azul, preta, vermelha. Ele vai olhar o que ela escreveu. Ele vai ver se está faltando acento, se tem palavra que com S só, botou com cedilha ou com dois. Ele não vai ver isso. O que ele vê? O conteúdo. A essência. Então, assim, quando lemos a palavra, lemos porque amamos o Senhor. E o que queremos encontrar nela? Nós queremos encontrar o nosso noivo. Queremos encontrar o que é essencial. O conteúdo. Então, por um lado, você tem o logos, e por outro lado, você tem o rema, que são aquelas palavras que, à medida que você tem comunhão com Deus, elas vão saltando das Escrituras para você. Vivificado para você. Te alimentando, te guiando, te corrigindo, te exortando, te suprindo, te constituindo. Uma vez, irmãos, eu estava muito triste. Fazia mais ou menos 1 ano que eu não sentia a presença de Deus. E eu via Deus usando as pessoas, só cheio do Espírito Santo, o outro, e eu ali. E aconteciam umas coisas estranhas, que eu pregava a palavra e os irmãos tinham um impacto forte, ficavam cheios da graça de Deus, e eu não estava sentindo nada. Aí eu achava aquilo estranho. Eu orava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas, e eu às vezes estava doente. E um dia eu estava orando e lendo a palavra. Cheguei no livro de Pedro, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Lembra disso? Irmãos, o Espírito Santo perguntou para mim, então você acredita que eu sou mentiroso? Eu tomei um susto, eu estava sozinho dentro do quarto. E foi Deus? Eu falei, não, Senhor. Eu falei, sim. Porque eu tinha falado para o Senhor que Ele tinha me abandonado. Como que Ele amasse mais os irmãos do que a mim. E aquele dia eu entendi. Você não pode viver pelas suas emoções, pelo que você sente, pelo que você acha, pelas circunstâncias. Você não pode se medir pelos outros. Quando Pedro falou, Senhor, e desça aí, o que será? Ele falou, se eu quero que ele fique até que eu volte, falando de João, o que você tem com isso? Segue-me tu, ou seja, pare de olhar para os outros. Circunstâncias vão mudar sempre. Seus sentimentos vão te trair sempre. Mas nada é verdade. Você não pode acreditar em nada disso. Só a palavra de Deus é a verdade. E aquele dia eu descobri que um dos grandes problemas que tinha é que eu me baseava em qualquer coisa menos que a palavra de Deus. Eu também era muito jovem. Em outras palavras, Deus às vezes é muito mais presente quando você pensa que Ele é ausente. Deus às vezes está falando muito mais com você quando Ele está em silêncio. O problema não é isso, irmãos.
O problema é que nós temos um estereotipo, uma forma, um paradigma mental, um modelo mental que a gente colocou na nossa cabeça, porque às vezes não somos discípulos, nós não estamos seguindo o Senhor, nós estamos seguindo métodos. E a gente acha que o Senhor é obrigado a tratar conosco daquela maneira ali. O livro de Marcos diz que Jesus se manifestou de outra forma e os seus discípulos não reconheceram. É exatamente isso. Se você não conhecer a voz do Senhor, você nunca vai seguir o Senhor. Porque a circunstância e a maneira do Senhor se mover muitas vezes vão mudar. Ele não segue um método. Pedro estava lá na casa de Simão Curtidor e ele viu aquele lençol vindo do céu, cheio de quadrúpedes, répteis imundos. O Senhor falou, mata e come. Ele falou, não, Senhor. Nunca comi coisa comum, imunda. Você imagina um discípulo falar não para o seu Senhor? Quem é o Senhor? É Ele ou é o Senhor? Vocês estão entendendo? Então quer dizer, enquanto as coisas são do jeito que eu quero, eu te sigo. Mas no dia que as coisas saírem do meu controle, ou do que eu penso, eu vou falar não? Você tem que seguir o Senhor independente do que você concorde ou não. E pode ter certeza, Ele sempre vai nos levar para um ambiente onde as coisas vão sair do seu controle. Você tem que aprender a conhecer o rema, a voz do Senhor, para você ser guiado pelo Senhor e parar de seguir o pior ser humano, o pior personagem da terra, que é você. E eu, para mim, eu mesmo. Quando você estiver sozinho, sabe de uma coisa, você está muito mal acompanhado. A pior companhia para você é você. Tá certo? Esse é o péssimo advogado que você tem, que é você mesmo advogando sua própria causa. Não fique só. Ande com o Senhor e com aqueles verdadeiros amigos que te exortam, que te falam a verdade, que te protegem, que te guardam. Então, em segundo lugar, irmãos, uma vida na palavra. Em terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo. Acho que eu já mencionei algumas coisas. Mas deixa eu lembrar algo para vocês. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Sim ou não? Ele tinha o Espírito Santo? Sim. Mas por que ele teve que esperar 30 anos? Até o dia que ele veio para ser batizado, e diz as Escrituras que os céus se abriram. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E uma voz veio e disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí vai dizer a palavra assim no Evangelho de Lucas. Na verdade, a gente poderia ler isso aqui, porque eu quero me tocar algo no início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus, verso 22, quando ele é batizado. Na verdade, vamos ler o 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, o que ele passa a fazer? Orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Tem uma outra versão, acho que é Mateus, que diz, saindo ele logo da água. Ele queria sair logo para cumprir o seu ministério. Hoje as pessoas se batizam e depois ficam nadando, né? Quer dizer, ele acabou de ser batizado e ele já está vivendo uma vida de lazer, de prazer. Jesus saiu logo para obedecer a Deus. Não transforme esse ambiente solene em um parque de diversão, o batismo. Você já reparou que nós perdemos o senso do sagrado? O senso da presença de Deus? Irmãos, esse ambiente aqui é sagrado, é santo. E sabe o que a gente faz?
Às vezes tem pessoa olhando o celular, às vezes tem pessoa com o celular ligado, às vezes tem pessoa pensando em coisas distantes. Às vezes terminamos essa reunião e nós começamos a falar de shopping, de roupa, de futebol, de qualquer coisa. Estão entendendo, irmãos? Jesus orando, e Jesus sai logo para obedecer. Se você também quer ter uma vida com Deus, não perca o senso de santidade. Cultive a presença de Deus em tudo. Vou indicar um outro livro, A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence e Frank Laubach, acho que esse é o nome. Esse irmão é simples, mas ele fala de você exercitar a prática da presença de Deus. O Velho Testamento fala que você não deve tocar em morto, para você também não ficar contaminado. Sabe, tem coisas que a gente faz que são boas, mas quando você faz, você tocou em algo morto e a presença de Deus vai embora. Nós precisamos aprender a manter a nossa boca fechada muitas das vezes. E muitas vezes o Senhor não vai deixar você ser como as outras pessoas. Não que você é melhor do que alguém, mas é que o proprietário residente, que é o Senhor, às vezes não está aprovando algumas coisas que nós nos envolvemos. E ele sai. E você vai ter que decidir se você vai ficar nesse ambiente onde Deus está sendo desrespeitado, ou se você vai manter uma posição de santidade diante do Senhor. Desculpa estar contando experiências minhas, mas acho que nós precisamos disso. Nós, às vezes, temos muito cheiro de livro velho e pouco cheiro de ovelha. Nós repetimos muito o que os outros falaram, mas temos pouca experiência com Deus e devemos querer ter mais experiência com Deus e cultivar essa experiência com Deus. Precisamos de irmãos que sejam testemunhas oculares daquilo que eles viveram com o Senhor e nos inflamar de fé e de paixão pelo Senhor. Temos que deixar falsa humildade. Paulo era um homem que contava das suas experiências, Jesus contava das suas experiências, os grandes homens de Deus contavam das suas experiências, não como vaidade, mas como um legado, como uma herança aos demais irmãos. E hoje nós temos esse problema, temos grandes professores, poucos profetas. Amo o conhecimento, mas falta paixão e fogo. Uma vez eu estava em casa e recebemos uma pessoa. Quando ela botou a porta, ela vinha conversar um assunto. Dentro de mim o Senhor se levantou, deu as costas, tinha um corredor atrás de mim e ele saiu pelos fundos. E eu vi ele saindo do meu... Não que ele saiu de mim, mas ele saiu da sala, irmãos. E eu nunca tinha experimentado aquilo, e aquela pessoa começou a falar coisas desrespeitosas em relação ao Senhor. Era alguém que se dizia conhecer muito a palavra de Deus, mas ele não tinha respeito ao temor ao Senhor. E aquele dia eu entendi o Senhor falar comigo, que o silêncio dele, naquele dia de Pilatos, quando Pilatos faz pergunta ao Senhor, e ele não responde, ele fica quieto, o silêncio de Jesus é a sua resposta ao homem arrogante. A soberba, o orgulho, impede a voz do Senhor, a presença dele conosco. Ele ocultou as coisas dos sábios entendidos. E para quem ele as revelou? Aos pequeninos. Mas voltando a Jesus no batismo, o Senhor fala, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Capítulo 4, verso 1, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aparece a palavra Espírito 2 vezes. E é muito interessante que na Bíblia, a palavra enchimento do Espírito aparece em 2 esferas. Um aspecto é o Espírito de habitação, ou de regeneração, o espírito de vida. E o outro aspecto é o revestimento do Espírito com poder. O primeiro está relacionado à nossa qualidade ou natureza de vida com Deus. É a sua vida que veio habitar dentro de nós, para a comunhão com Deus.
Isso é interior. O segundo é um aspecto do revestimento exterior, que é uma capacitação, um poder para você trabalhar para Deus. Ninguém pode servir a Deus sem o revestimento do Espírito Santo. Em João 20, Jesus soprou o Espírito aos discípulos e eles receberam o Espírito. E o Senhor fala: quem perdoardes, seus pecados serão perdoados. Essa é uma questão da vida interior. Mas ele depois disse: vocês têm que permanecer em Jerusalém. Falou para os discípulos: até quando? Você se lembra? Até que do alto sejais revestido de poder, então vocês vão ser minhas. A palavra testemunha no grego é mártires. E quando diz que recebereis o poder do alto, a palavra poder é dínamos, uma dinamite. Poder para morrer. Poder para você servir o Senhor com autoridade espiritual. Desde que você morra interiormente. Ninguém teria problema de ser um mártir se ele já tivesse morrido interiormente para ele mesmo. Então os discípulos estão seguindo o que o Mestre seguiu. Jesus tinha o Espírito, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas como homem ele teve que ser revestido do Espírito Santo, como capacitação para trabalhar. Então só no verso 1 do capítulo 4 aparece a palavra cheio do Espírito. E levado ou dirigido pelo Espírito. A palavra Espírito aparece 2 vezes. No verso 14 do capítulo 4 diz assim: então ele, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia. Como que ele voltou para a Galileia? Pelo poder do Espírito. Você não pode servir a Deus se não for pelo poder do Espírito. Será a sua carne. Verso 18: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor foi ungido. Capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro vai pregar na casa de Simão, na casa de Cornélio, né? É Atos capítulo 10. Quando ele vai pregar, então nós chegamos no verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se ele, sendo filho de Deus, ele dependeu do enchimento, do revestimento do Espírito, como nós vamos querer servir o Senhor e viver uma vida cristã sem o revestimento do Espírito? Infelizmente, irmãos, hoje o Espírito Santo é desprezado. As pessoas acham que podem viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Líderes acham que podem liderar sem o Espírito Santo. Basta preparar um bom sermão, ter alguma experiência. Igrejas acham que pode ser igreja sem o ministério do Espírito Santo. Esquece que quem é o chefe é o Espírito Santo. Tem um livro que é um clássico, que penso que é um clássico, O Ministério do Espírito, do Gordon, A.J. Gordon. Esse livro é maravilhoso. Ele foi escrito antes do derramamento do Espírito Santo do movimento pentecostal, na época do avivamento na rua Azusa.
e do país de Gales em 1906. E esse irmão já falava do ministério do Espírito Santo. Antes da grande experiência de esses avivamentos que voltaram a valorizar a obra do Espírito Santo. Então esse é um livro maravilhoso. Mas, irmãos, eu sei que hoje falta tempo para a gente entrar nisso, mas você, se é salvo, já tem o Espírito Santo em você. Mas deve buscar o revestimento do Espírito Santo. Sempre que o Senhor quiser que avancemos em algo, só é possível avançar se formos cheios do Espírito Santo. Agora, o que impede a gente ser cheio do Espírito Santo? Desobediência, pecado, leviandade, orgulho e tantas outras coisas. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo, não extinguais como se fosse uma lâmpada, o fogo, não apagueis. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente ser um povo cheio do Espírito Santo. E penso que só os discípulos podem ser cheios do Espírito Santo. Talvez, se não estamos cheios do Espírito Santo, talvez não, obviamente é isso, só tem um motivo, é porque não somos discípulos. Não levamos uma vida de obediência. João capítulo 7, o Senhor vai falar, verso 37. E no último dia, João 7,37, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Como que ele crê? Como dizem as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu interior, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Se alguém crê nele, como? Como diz a Escritura. Está vendo o crer relacionado à Escritura? Então, o Senhor fez uma promessa que rios de água viva fluiria do seu interior. E aqui ele está se referindo do Espírito Santo, que seria dado a todo aquele que crer nele. Tem uma outra passagem maravilhosa no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando o Senhor fala da perseverança na oração. O verso 9, ele diz assim, 11:9 de Lucas. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Verso 13, para ganharmos tempo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós batemos, pedimos, clamamos por tantas coisas, mas o Senhor está dizendo que o essencial é o Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Pois é, mas a sua necessidade, a minha necessidade, cada dia mais, é sermos cheios do Espírito Santo. Nós, às vezes, somos tão religiosos que a gente faz uma dicotomia, né? Você tem 6 dias seculares que você trabalha, estuda, e o domingo é aquele dia, digamos, santo, que você vai para um ambiente santo, no lugar santo, que é o local da reunião, ouvir um homem santo. Então, nessa hora, você depende, digamos, do Espírito Santo. Ou quando você reúne, ou quando você vai orar por alguém, etc. Mas você acha que você pode conduzir a sua vida sem o Espírito Santo. Então você trabalha sem depender do Espírito Santo, você tenta ser esposa, ou ser marido, ou ser filha, ou ser qualquer outra coisa. Irmãos, nós não entendemos ainda o que é uma vida com Deus. Irmãos, nós não podemos ser nada sem o Espírito Santo. Você nunca vai trabalhar tão bem
a menos que você trabalhe com o Espírito Santo. Seja você um mecânico ou um professor. Nunca vai ser uma mãe ou um pai tão bem. Porque, lembre-se, você não sabe ser mãe nem pai, nenhum de nós sabemos, a menos que o Espírito Santo nos ensinar. É impossível. Muitos dos nossos problemas é porque não dependemos do Espírito Santo. Nós fazemos tantas coisas sem depender do Espírito Santo. Tantos negócios, tanto trabalho. E por isso tantas coisas dão erradas. E a gente está vivendo uma vida, às vezes, de angústia. Possamos depender do Espírito Santo. Em todas as coisas. Tem um livro chamado Os Outros 6 Dias, do Paul Stevens, que ele fala sobre isso. As pessoas se fixam no domingo, mas e os outros 6 dias? Quer dizer, porque nós somos religiosos. Mas todos os dias são santos, todos os lugares são santos, porque o santo habita em nós. Na verdade, a sua profissão não é ser mecânico, nem professor ou qualquer uma outra coisa. A nossa grande carreira, vamos usar o termo, é ser um sacerdote. Você pode ser um mecânico cheio do Espírito Santo, desenvolvendo o seu sacerdócio lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá. Você está servindo o Senhor, irmãos. Quando você serve as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Ora ao Senhor. Mas será que o Senhor pode estar no lugar onde eu estou indo? Então você não deve estar ali. Estão entendendo? Será que Ele pode ver aquele filme junto com você? Mas Ele está dentro de você. Às vezes nós achamos que temos uma profissão, uma amizade, um relacionamento ou um negócio que às vezes não é tão ético. Imagine se Deus estiver aqui. Mas Ele está. Então, se você não teria liberdade do Senhor estar fisicamente com você na hora de você assinar um contrato, fazer um negócio, se você acha que você não está sendo correto, não faça, porque Ele está ali. A questão é a consciência de que o Espírito Santo não é uma energia, uma coisa, uma força, um Deus que está no céu. Não, Ele é o proprietário residente que habita em você e Ele quer ser aquele que guia a sua vida. O consolador, o encorajador, aquele que aconselha, aquele que nos guia. Ó Senhor Jesus, nos ajude a ter o Espírito Santo presente sempre em nossa vida. Eu vou tentar correr um pouquinho. Em quarto lugar, uma vida de oração. Eu estou seguindo assim para seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo. Lembre-se, irmãos, Jesus não ensinou ninguém a pregar, mas Ele ensinou os seus discípulos a orar. E como nós precisamos disso? Hoje todo mundo quer saber como pregar, quer saber como fazer grandes coisas, mas ninguém pode ser grandes pregadores se não forem grandes homens e mulheres de oração. Quando você lê a biografia de muitos irmãos, você vai descobrir que aqueles que eram os melhores pregadores, o segredo deles é que eram homens de oração. Jesus era alguém que acordava muito cedo para orar. Jesus era alguém que não fazia nada sem oração. Ele dependia de Deus. Palavras não resolvem problemas. Oração, sim. E o que vai acontecer? Como disse um dos homens de Deus, enquanto nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Na verdade, nós precisamos falar muito mais com Deus do que com os homens. Nós precisamos trabalhar muito mais nos céus através da oração antes de termos conquistas na terra. Nós temos poucas coisas acontecendo na terra porque vivemos mais na terra do que no céu. Se o Senhor abrir os nossos olhos, viríamos que o que acontece na terra é só um lampejo, um reflexo das coisas que acontecem nas regiões celestiais. E nos ares nós temos uma grande batalha contra Satanás. Alguém já disse que talvez existam mais demônios do que seres humanos. E você pega um homem possuindo legiões de demônios, e uma legião romana tem cerca de 2.000 soldados, pelo menos. Ah, irmãos, por que nós oramos tão pouco?
Se você perguntar hoje qual é a maior necessidade que temos, é uma vida de oração. Lembra do tabernáculo? Você tem as cortinas, o candelabro, você tem utensílios ali, instrumentos maravilhosos, mas tem umas coisas que são esquecidas. Haviam estacas enterradas para dentro da terra. E a tenda estava amarrada àquelas estacas. E aquela tenda está de pé porque as estacas estão sustentando. O que representa aquelas estacas? Ministérios na casa de Deus ocultos. Tem muita coisa que aparece, mas nada vai acontecer se não formos um povo que ora. Precisamos de homens e mulheres enterrados para si mesmos, sem vaidade, que não estão buscando nada para si. Mas são pessoas que oram e sustentam a causa do Senhor. O Senhor falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. E você já reparou que se tem uma das coisas que menos fazemos é orar. Por isso a igreja muitas vezes está morta, está morna. Irmãos, vamos orar. E tem aquele, parece assim um funeral. E nós encontramos pessoas que não oram. Mas quando termina a reunião, uma falação. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Não temos poder com Deus na igreja em oração, porque na nossa casa nós não levamos uma vida de oração. O Senhor falou, você quando orar faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Precisamos ter uma vida secreta com Deus em oração. Que o Senhor nos ajude a entendermos de que essa é a nossa maior necessidade, uma das maiores necessidades, e que sem isso nós não podemos levar uma vida cristã adequada. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 30 segundos? 1 minuto? Eu acho difícil, né? 1 minuto e meio, a menos que você treine para isso. Se você não consegue ficar sem respirar o ar que oxigena o seu corpo, coloque isso em relação à oração, irmãos. A Bíblia diz, orai sem todo o tempo. Orai no Espírito, para você não morrer. Que o Senhor nos ajude a ter um espírito vivo, cheio do Espírito Santo. Sermos pessoas avivadas pelo Senhor, através de uma vida de oração com Deus. Em quinto lugar, uma vida de submissão e obediência. Eu não vou tocar muito nisso aqui, porque já falei vários exemplos. Mas olha, irmãos, se você procurar algo na vida em relação à carreira cristã, procure se submeter. Essa é uma das maiores dificuldades que temos. Porque a gente fala assim às vezes, eu me submeto a Deus, mas não me submeto aos homens. Você não é submisso a Deus. Isso é uma falsa submissão. Isso é uma falsa obediência. Porque o Senhor quis colocar-nos sob autoridade, debaixo de autoridade dEle, através daquelas pessoas que Ele colocou sobre nós. E hoje nós temos um problema muito grande. Uma falta de submissão uns aos outros no Senhor. Filhos não querem se submeter aos seus pais. Mulheres não se submetem aos seus maridos. Maridos não se submetem aos seus patrões. Ou não se submetem às autoridades constituídas. E a igreja não quer se submeter aos seus presbíteros e pastores. E os presbíteros e pastores não querem se submeter aos obreiros. E os obreiros acham que pode viver uma vida sem se submeter a outros obreiros. Ou mesmo se submeter aos demais membros do corpo de Cristo, ou a mesma uma criança, quando o Espírito Santo usa uma criança. E o que nós temos hoje? Um caos, uma desordem, uma calamidade, porque falta submissão. O Lance Lambert, que foi um grande homem usado por Deus, tem um livro dele chamado A Importância da Cobertura. E ele disse o seguinte, se um irmão novo me perguntar qual é a coisa mais importante que ele deveria aprender na vida dele, eu responderia, você tem que aprender a arte de permanecer debaixo da cobertura.
Claro que a cobertura ali é Cristo, não é um líder, mas Cristo está na igreja e precisamos estar guardados uns pelos outros. Mas se um irmão mais velho, um ancião, me perguntar qual é a coisa mais importante que ele deve aprender na vida dele, para ele estar protegido, então eu falaria para ele, a coisa mais importante que você precisa aprender é como você permanecer debaixo da cobertura. Estão entendendo, irmãos? Protegido. Uma vida escondida em Cristo, mas uma vida também escondida no Cristo que habita no corpo. E nós nos aprendemos a estar submissos uns aos outros no Senhor. Se você não se submete, você está exposto aos demônios. Se você não se submete, você convida o inimigo para a sua casa. Se você não se submete, você perde o poder de Deus. Se você não se submete, você está no princípio do inimigo. Não importa o quão bom, o quão bíblico, o quão correto seja o que você estiver fazendo. Mesmo que você esteja pregando, você pode fazer tudo isso no princípio de Satanás, simplesmente pelo fato de você não se submeter ao Senhor e ao Senhor na vida dos irmãos e das irmãs. O Atmani falou assim, as pessoas às vezes não se submetem porque elas dizem que estão procurando alguém mais perfeito, mais adequado para se submeter. Sabe quando que elas vão se submeter? Nunca. Porque na verdade elas estão procurando uma desculpa para não se submeter. E a Bíblia fala em Hebreus 3 vezes para a gente obedecer os nossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Sede submisso aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, para que eles não façam isso gemendo, mas de boa vontade, como aqueles que hão de prestar conta diante de Deus pela vida de vocês. Gemendo. Por que gemendo, irmãos? Porque muitas vezes a palavra está nos guiando para uma direção, através dos irmãos que o Senhor colocou para serem aqueles representantes da sua autoridade, e a gente quer ir para outra direção, a gente não se submete. Nós somos rebeldes. Irmãos, Deus não tem compromisso com rebeldes. Até os filhos, aos jovens. O Senhor fala assim, usando Paulo, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de todos os mandamentos, filhos e filhas. O essencial qual que é? O primeiro, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e você viva, em outras palavras, para que você não morra antes do tempo e para que tudo não vá mal na sua vida. E na minha experiência no pastoreio, no ministério, depois de muito tempo, quando vou cuidar de casais ou de irmãos que, nossa, sempre tem imensidão de problemas, de toda sorte, às vezes eu paro e falo assim, me fala uma coisa. Vocês honraram os seus pais quando vocês foram casar? Independente de casamento, você era uma filha ou um filho submisso, aquela pessoa baixa a cabeça. Fala, não era. Eu falei, então, não adianta a gente querer mexer com uma série de coisas, a raiz do problema está aqui. Estão entendendo? A maldição sem causa não virá, diz o livro de Provérbios. Vocês quebraram princípios e agora vocês querem a bênção de Deus? Vocês têm que se arrepender, se consertar, tanto com seus pais como com Deus, para que a bênção do Senhor volte para a vida de vocês. Uma vida de obediência, uma vida de submissão. Isso é muito sério, irmãos. Porque hoje as pessoas pedem oração para nós, mas elas querem que você ore para Deus abençoar uma coisa que está em desarmonia com a vontade de Deus. Deus não vai abençoar uma coisa que está contra a palavra de Deus. Em sexto lugar, eu diria uma paixão, ou não uma, mas uma vida de paixão pelas almas, que eu acho que nós perdemos isso. Eu vou resumir aqui. Você lembra quando o Senhor falou assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Mateus 28. Ide fazer o quê? Discípulo de todas as nações.
Fala assim, mas isso aí foi só para os 12, interessante, mas tem quase tudo nos evangelhos que você crê que é para nós, e isso aí foi só para eles. E diz assim, estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. E ele vai falando o que aconteceria. Aí quando você chega no final de Marcos, olha isso aqui comigo, irmãos. Marcos capítulo 16, esse aqui eu gostaria de ler. Então nós temos umas aplicações equivocadas das palavras de Jesus, porque não somos discípulos de Jesus, a gente pega só aquelas partes que a gente quer, as outras a gente acha que não é para nós. Mas o Senhor fala que se você fizer discípulos, Ele diz ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Tudo. Marcos capítulo 16, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha isso aqui, irmãos. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. No começo eles cooperavam com o Senhor. Mas agora que eles obedeceram o ID, estão debaixo da autoridade do Senhor, quando eles pregam o Evangelho, o Senhor coopera com eles operando sinais. Alguém me perguntou, Gerson, por quê? Na época tinha tantos sinais. Cura, poder, intervenções de Deus. E hoje quase isso não acontece. Eu falei, simples. Esses sinais seguiriam os que crescem. E esses sinais seriam cooperações da mão do Senhor com aqueles que estariam obedecendo o Senhor em pregar o Evangelho. Ou seja, o Senhor nos revestiria de poder, nos daria autoridade espiritual para expulsar os demônios, porque estamos obedecendo. E esses milagres e sinais são para confirmar a palavra de Deus. Quando você chega no livro de Atos, capítulo 11, alguns discípulos muito simples chegaram em Antioquia. E eles pregaram o Evangelho. E sabe o que diz lá? A mão do Senhor estava com eles. Muita gente se converteu ao Senhor. A mão do Senhor está conosco quando nós obedecemos. E Ele opera milagres. Ele opera cura. Ele opera intervenções. Nós precisamos desejar uma vida cheia do Espírito Santo. Cheias de milagres. Mas não para nós, irmãos. Mas para que o amor do Senhor, a graça do Senhor possa atingir outras pessoas ao nosso redor. Uma das melhores formas de você realmente amar o seu parente, os seus colegas, é orando para Deus salvar eles. Se você não ora por eles, você não ama ele. Como que você ama alguém que está indo para o inferno e você parece um agente secreto? Ninguém sabe que você é um cristão. Quando eu era bem jovem, era muito comum darmos folhetos, porque entendíamos que um folheto é uma semente para a pregação do Evangelho. Então as bolsas das mulheres naquela época eram cheias de folhetos. Os carros que poucos tinham eram cheios de folhetos. A gente andava com vários folhetos dentro da Bíblia, dentro do bolso, em tudo quanto é lugar. Hoje, irmãos, como estão os nossos carros, nossas bolsas, nossas Bíblias? Você abre a bolsa das mulheres? Pelo menos eu tenho 4 mulheres, uma esposa e 3 filhas. Quando falta assim, uns 5 a 10 quilômetros, eu falo, bem, começa a procurar a chave de casa. Porque a gente chega em casa e demora um tempo, porque você acha tudo dentro da bolsa, menos a chave. Tem tudo que você imaginar ali. Ah, irmãos, mas onde estão as sementes da palavra de Deus? Pergunto a vocês, vocês têm dado folhetos evangelísticos? Ao padeiro, ao cara da farmácia, ao colega, aos vizinhos. Você tem tudo dentro do seu carro, você tem um folheto evangelístico? Por que não temos, irmãos? Não é porque não existe, é porque nós perdemos a nossa missão de pregar o Evangelho. Vamos considerar essas coisas não como uma lei, um legalismo, mas vamos considerar essa questão de restaurar a arte e o poder de pregar o Evangelho. Nós temos medo de pregar o Evangelho, falta poder, irmãos. Estamos como os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles estão trancados dentro de casa com medo, até que o poder do alto veio sobre eles. Uma pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas. Hoje, às vezes, pregamos 3.000 sermões ou pregações e se converte uma alma e às vezes nenhuma alma. Falta poder.
Então, se você quer uma vida de milagres, etc., comece a orar para o Senhor usar você para ganhar almas. O Senhor falou que quem ganha alma, sábio é. Coloque algumas pessoas em oração, nem que seja uma, mas ore por ela todos os dias, para o Senhor salvar essas pessoas. E em último lugar, eu vou terminar hoje por aqui. Seja um mordomo em relação às finanças. Olha, irmãos, a Bíblia fala aproximadamente 2.350 vezes sobre dinheiro. Menos de 500 palavras sobre fé. Menos de 500, um terço sobre salvação em relação a dinheiro. Por que Jesus falou cerca de 3 vezes mais, e toda a Bíblia cerca de 3 vezes mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Porque, irmãos, disse Lutero, a última coisa a se converter num cristão, sabe o que é? O seu bolso, o meu bolso. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a mamão. E o que é mamão ali? O dinheiro. Mostrando que a maneira que você lida com o dinheiro vai demonstrar se você serve a Deus ou o Deus desse século. Não tem meio termo. Você tem que pregar o evangelho para o seu dinheiro. Quando você receber o seu dinheiro, converta ele ao Senhor. Porque senão ele vai se tornar o seu Senhor. Consagre o seu dinheiro ao Senhor. Isso não tem a ver com os homens. Isso tem a ver com Deus. Dai a César o que é de César. E o que mais? Dai a Deus o que é de Deus. E por que a gente dá a César o que é de César? Quando você paga os seus impostos, ou a sua conta de energia, etc. Você sabe da penalidade que vai vir. Não paga o IPVA ou o licenciamento. E um guarda te para. Você sabe o que vai acontecer. Então você está sempre pagando os seus impostos através das contas e as suas contas também. Por que a gente não dá a Deus o que é de Deus? Que nós achamos que é nosso. E nós achamos que podemos administrar o dinheiro do jeito que a gente quer. Somos fariseus, irmãos. O dinheiro não é seu. Sua família não é sua, sua casa não é sua, nada é seu. A menos que você não seja um discípulo. É como oração. Por que nós oramos pouco? Irmão, falta tempo. Não. Nós oramos pouco porque não dependemos de Deus. Nós achamos que podemos e conseguimos viver uma vida sem depender de Deus. Por isso que nós oramos tão pouco, entendeu, irmãos? Entenderam, irmãos? Nós não dependemos de Deus, por isso nós não oramos. Até que o Senhor vai permitindo tudo dar errado. Até a gente acreditar no que o Senhor falou é verdade. Sem mim, nada podeis fazer. O Senhor falou assim, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer depois? O que a gente faz? Não, primeiro eu vou atrás de todas as coisas. Aí quando tudo estiver agilizado financeiramente, aí eu começo a me consagrar ao Senhor. E sabe o que acontece? Crises após crises. Tem gente que ganha pouco, vive uma vida saudável, de qualidade de família, com presença de Deus, os filhos com saúde, o dinheiro rende. Tem gente que ganha muito, está sempre em dívidas. O dinheiro nunca dá. Como o livro de Ageu, o que ele recebe num saquetel furado. Esperou colher muito, colheu pouco. E o que ele colheu, o pouco, o Senhor diz que vai lá e vai assoprar. E ele vai fechar os céus. Porque eles abandonaram o reino, a casa dele. Então, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um dos graves problemas que nós encontramos em como ter uma vida cristã adequada é que as pessoas não sabem lidar com dinheiro. E nós encontramos muitas pessoas escravizadas nas dívidas, escravizados com seu tempo, querendo ganhar mais e não tem tempo com Deus. Se a gente não souber lidar com dinheiro, segundo a ótica de Deus, nunca vamos poder servir o Senhor adequadamente. Nós sempre vamos ter problema. Como nós estamos num país que é totalmente corrupto. Lembra aquele termo, o quinto dos infernos? Você lembra disso ou não?
Você sabe o que é isso? Às vezes a pessoa fala, vai para o quinto dos infernos. Era uma maldição. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles estabeleceram impostos altos aqui no Brasil. E um deles era o quinto de tudo que você colhesse. Você não tinha que dar 10%. Você tinha que dar o quinto, que equivale a 20%. Por isso que o quinto dos infernos, esse quinto que era um imposto, era algo infernal. Estão entendendo? Então essa corrupção de extrair do povo brasileiro, essa cultura de todo mundo querer ganhar vantagem, isso é antigo. E o país foi colonizado em dívida e em corrupção. E as coisas são feitas de maneiras muito sem ética. Mas o povo de Deus não pode ser assim. Ou seja, o povo de Deus não pode viver uma cultura conforme esse mundo que se corrompe, que não é ético, que não é honesto, que não é correto com as coisas. Antigamente, falar que era um cristão era algo respeitoso. Hoje, se a pessoa souber que você é um cristão, você pode até perder um negócio. Porque o testemunho que está sendo dado é um testemunho de vergonha. Então, queridos, se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser um cristão e pensar nas coisas essenciais, como lidar com o dinheiro é uma delas. Lá em casa nós estamos procurando fazer assim. Não compre nada a prazo. Se você tem dinheiro, compre à vista, ganhe desconto. Se você não tem, dobre os joelhos e vai conversar com o nosso Pai Celestial. Não seja compulsivo, porque a estratégia de marketing hoje é despertar em você uma necessidade que você não tem para você fazer compra compulsiva. Você não tem que andar conforme o padrão do mundo. Você tem que andar com a consciência limpa diante de Deus como um povo que teme o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, busque o Senhor. Consulte o Senhor. O Senhor é do seu agrado. Devo, posso. Às vezes o Senhor nos dá liberdade de fazer algumas coisas e às vezes não. Às vezes você pode sair, comprar roupa e às vezes não. Às vezes você vai viver como os gentios que vivem, que acham que a felicidade está em ter essas coisas. E a felicidade está em ter uma vida aprovada com Deus. Mas, irmãos, eu termino dizendo isso. Esse tem sido o mal do nosso século. Pessoas que são escravizadas pelo dinheiro. E pobres que querem viver uma vida fora do seu padrão e por isso sempre estamos endividados. Até aprender a viver uma vida de simplicidade, contentar com o que tem e viver sob a bênção do Senhor. E sobre finança, o Senhor falou, dai, e o que vai acontecer? Ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada, sacudida, deitar-se-ão no vosso regaço. Lembra quando você ia comprar grãos no passado? Seja café, feijão, café moído. Hoje quase tudo é industrializado, mas as pessoas enchiam o pacote, levantavam para o alto, fazia assim, batia de novo. Isso é recalcar, é sacudir. Depois o senhor fala que vai encher até em cima. Dá e ser-vos-á dado, mas a gente só quer que receber. Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso dinheiro, abençoa os alunos, abençoa a oficina, abençoa... É interessante, né, filho? Quem está me impedindo de abençoar é você. Porque você tem um princípio. Dai, ser-vos-á dado. Então o Senhor espera que sejamos mordomos. Quanto que eu devo dar? 10%? Dízimo. Isso é um assunto para outro tempo, mas na verdade, irmão, tudo pertence ao Senhor. Nós devemos buscar o Senhor e rogar ao Senhor que nos livre da avareza. Tem um artigo chamado Dízimo ou Mordomia Cristã. É um artigo que eu escrevi, eu acho que poderia ajudar os irmãos em relação a isso. E tem um outro artigo chamado As Bases da Contribuição, do irmão Stephen Kahn, que ele também fala sobre as bases, como devemos contribuir na casa do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas, eu vou ressaltar brevemente. Em primeiro lugar, você que anotou, você lembra qual é, vamos dizer, de todas as lições, o que é essencial se você busca uma vida cristã adequada? Qual é a primeira coisa que você deveria ter?
Entender que fomos chamados para ser discípulos. Em segundo lugar, uma vida na palavra. Terceiro lugar, uma vida cheia no Espírito. Em quarto lugar, uma vida de oração. Em quinto lugar, uma vida de submissão e obediência. Em sexto lugar, uma vida de paixão pelas almas. Em sétimo lugar, permito acrescentar uma vida de serviço. Certa vez, Bhakti Singh, que foi o apóstolo do pé sangrento na Índia, estava andando no meio das neves, nas montanhas, junto com um sacerdote budista. E eles tinham que chegar antes do anoitecer num lugar, senão eles morreriam congelados. No meio do caminho, eles escutaram um grunhido, um homem gemendo. Ele desceu o pirambeira abaixo, na montanha, e se machucou, não conseguia andar. O budista falou ao monge: não é a vontade de Deus que a gente pare para socorrer esse homem, senão os três vão morrer. Nós temos que chegar antes da noite e não vai dar tempo. Bhakti Singh falou: não. Se esse homem está aqui, é a vontade de Deus que ele seja salvo. E nós vamos dar a vida por ele. Ele falou: então você vai sozinho. O budista foi andando. Bhakti Singh desceu, pegou esse homem, colocou nas costas e com muito sacrifício voltou. Foi seguindo o caminho, respirando de forma compulsiva e ofegante. De repente ele está andando, quase chegando no local. Ele tropeçou em algo. Era um corpo. Quem era? O budista. Quando o Bhakti Singh chegou no lugar, ele chegou quase desmaiando, porque ele estava levando aquele fardo sobre ele. E sabe o que aconteceu, irmãos? O calor, o sangue quente, porque ele tinha uma carga sobre ele, salvou ele do frio. E a lição que o irmão que compartilhava num livro sobre isso, o nome do livro é Uma Vida Além das Fronteiras, além do limite, ou saia da sua zona de conforto, é um material muito maravilhoso, Uma Vida Além dos Limites. Ele vem mostrando que muitas pessoas se perdem na vida cristã porque eles não têm uma carga para levar. Eles querem viver uma vida sem compromisso, solta. Qual o seu dom? Qual o seu ministério? Qual o talento que o Senhor te deu? Como é que você está vivendo a sua vida de serviço? A graça nos foi dada também para servir. E se a gente não serve, irmãos, nós estamos perdendo essa grande oportunidade de ter uma vida cristã adequada que agrade o Senhor. Esse é também um dos grandes problemas. As pessoas congregam, mas não são servos. Então eu diria que esse é o 8º princípio. Procure em Deus saber qual é a carga que Ele quer que você carregue. É uma carga de graça, de amor, de misericórdia, mas você terá compromisso com aquilo que o Senhor colocou sobre você. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Eu sei que o tempo foi meio extenso, mas não sabemos quando poderemos voltar a estar com os irmãos e se teremos outra oportunidade para isso. Se fosse uma reunião ordinária da igreja, talvez eu falaria 40 minutos, 50 minutos. Mas eu gostaria de deixar esse encargo da palavra com os irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos nos pôr de pé e vamos orar? Eu sugiro que pelo menos 2, 3 irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor, vamos colocar essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor tenha toda a glória. Amém. Comunhão.